Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade então à nossa proposta de estudarmos alguns conceitos, né, do Cálculo 1, através de exemplos e, em geral, no final do vídeo, a gente faz uma retomada, né, um resumo do que foi utilizado, da teoria que foi utilizada durante o exercício, né. Nesse vídeo de agora, nós vamos modelar o deslocamento de um navio e nós vamos ver como que nós podemos utilizar funções compostas numa situação como a que nós vamos descrever a partir de agora, tá certo? Então, o objetivo é modelar criar um modelo matemático para estimar o deslocamento de um navio ao longo de uma costa que a gente vai considerar como sendo retilínea, tá? O, o livro que nós vamos utilizar é esse livro de cálculo 1 do Stuart, como nós já vínhamos adotando, na sua sétima edição. Esse é um exercício, eu não vou lembrar o número dele, mas ele é da seção 1.3, tá? Então dá uma procurada na seção 1.3. Algum dos exercícios lá vai ser esse exercício que nós vamos enunciar agora, né? Um navio se move a uma velocidade constante de 30 km por hora e o deslocamento dele é paralelo a uma costa que é retilínea. Aí você já começa a pensar, putz, mas não existe uma costa retilínea. Não existe uma costa retilínea, mas eventualmente uma costa ela pode ser considerada como sendo retilínea, né? A variação dela pode ser pouca, né? E tão pouca que você pode considerar ela como sendo retilínea, né? Então o navio ele vai se deslocando ao longo dessa costa, velocidade constante de 30 km por hora. O navio ele se encontra a 6 km da costa, né? E essa distância da costa ela também é constante porque ele se move paralelamente à costa. Então ele sempre mantém essa distância de 6 quilômetros da costa. E ele passa por um farol ao meio-dia. Então essas são as informações que nós temos. A costa é retilínea, tá? O deslocamento, a velocidade do navio é constante, 30 km por hora. O deslocamento dele é paralelo à costa. E ao meio-dia ele está a 6 quilômetros da costa, né? Então ele vai sempre manter essa distância de 6 quilômetros da costa, porque o movimento dele é paralelo. E aí começam as perguntas, né? O primeiro item é para nós expressarmos a distância S entre o farol e o navio como uma função da distância que o navio percorre desde o meio-dia. Então, ele passou no farol ao meio-dia e ele vai seguir no seu curso, paralelo à costa, né? À medida que ele vai avançando, a distância dele em relação ao farol vai aumentando, né? Então, isso que nós queremos determinar. A distância do navio até o farol em função da distância que ele percorreu após o meio-dia. Em outras palavras, nós queremos encontrar uma função f, tal que a distância do farol até o navio é f de d. D é a distância que o navio percorreu a partir do meio-dia. Depois é para nós expressarmos d como uma função do tempo, né? O tempo t, que nós vamos chamar decorrido a partir do meio-dia. Então, o que nós estamos querendo aqui? Claro, essa distância d, é a distância que o navio percorreu a partir do meio-dia. À medida que o tempo vai passando, essa distância percorrida ela vai aumentando, né? E então para nós expressarmos essa distância em função do tempo a partir do meio-dia. Ou seja, nós queremos encontrar uma função g, tal que o d é igual a g de t, onde t é o tempo medido em horas. Depois é para nós encontrarmos a composta, g bola f, né? E para nós respondermos o que essa função representa. Então, esses são os três itens que nós temos que resolver agora. Tá? A primeira delas é expressar a distância do navio até o farol como uma função da distância que o navio percorreu a partir do meio-dia. Tá? Para nós fazermos isso, a primeira coisa é nós vamos tentar fazer um esboço da situação descrita. Vamos lá então? Bom, a primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte: o navio, ele se desloca paralelamente à costa. Ao meio-dia, a
distância do navio até um farol que fica na costa, que fica na praia, né, é de 6 quilômetros. Então, a distância do navio, que é um ponto, até a costa, que é uma reta, essa distância ela é de 6 quilômetros. Distância entre um ponto e uma reta, você vai lembrar lá da geometria analítica, ela é sempre a menor distância possível. Ou seja, como é que você calcula a distância de um ponto até uma reta? Você pega a reta perpendicular que passa por esse ponto, pega a reta que passa por esse ponto e é perpendicular à costa. Você mede essa distância do ponto de interseção com a costa até o navio. Essa distância é de 6 km. Essa distância ela é a que a gente chama de distância perpendicular. Então, o nosso esboço fica mais ou menos assim. Aqui está a nossa costa, tá? Ela é representada por essa reta. Aqui, ó, em rosa, está o deslocamento do navio. Deslocamento não, esse é a trajetória do navio. A trajetória do navio é retilínea também, paralela à costa. Tá? Então, o caminho percorrido pelo navio continua sendo uma reta que é paralela à costa. Tá? Lembra? Ao meio-dia, o navio está a 6 quilômetros da costa. Este ângulo aqui, esse é o ângulo reto. Lembra que eu falei para você? Pelo ponto onde está o navio, você passa uma reta que é perpendicular à costa. E aí você faz a medida dessa distância aqui, ó. Essa é a distância do ponto até a reta. O ponto é o navio, a reta é a costa. Beleza? Muito bem. Então, essa é a distância. Essa é a distância. Muito bem. Esse navio, ele está numa velocidade constante de 30 km por hora. Beleza? Então, 30 km por hora é a distância, é a velocidade constante dele. E percebe, ó, ao meio-dia ele está aqui. À medida que o tempo vai avançando, ele vai percorrendo este caminho. A cada instante de tempo, ele percorre uma distância distinta. O que nós queremos? Nós queremos a distância S do navio até o farol em função dessa distância percorrida. É isso que nós estamos querendo. Tá certo? Muito bem. Como este ângulo aqui é um ângulo reto, e essa reta aqui é paralela à costa, e essa reta preta aqui embaixo, ela é perpendicular à costa, essa reta em preto aqui também vai ser paralela à trajetória do navio, a essa reta rosa aqui. Então aqui, ó, nós temos um ângulo reto. Como nós temos um ângulo reto, o que nos fala o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa, a medida da hipotenusa ao quadrado, ou seja, S ao quadrado, é o cateto, a medida do cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, S quadrado é D quadrado mais 6 ao quadrado. 6 é a medida desse cateto aqui. Certo? Muito bem. Então, nós podemos extrair a raiz, né, de ambos os lados, e nós temos que F é mais ou menos a raiz quadrada de D quadrado mais 36, que é 6 quadrado. Beleza. Só que tem uma questão, né? S é uma distância. Por ser uma distância, ele é positivo. Então, dentre essas duas raízes quadradas que nós encontramos aqui, eu vou pegar qual delas? A positiva. Ah, e a negativa? Eu vou jogar fora. Por que eu vou jogar a negativa fora? Porque ela não me interessa. Eu não vou pegar a parte negativa porque o S é uma distância que é positiva. Então, eu vou pegar só S igual a raiz quadrada de D quadrado mais 36. Moral da história. Nós conseguimos, olha só, nós conseguimos expressar essa distância S como uma função da distância D percorrida pelo navio a partir do meio-dia. Né? Então, essa aqui é a função que nós estávamos procurando. Essa daqui é a nossa função F. A raiz de D quadrado mais 36. Perfeito? Ótimo. Então, o item A está resolvido. S é isso daqui. Tá. O item B está dizendo assim, expresse D. Quem é D? É essa distância percorrida aqui pelo navio, né? Do meio-dia, a partir do meio-dia, né? Em função de T, que é o tempo decorrido a partir do meio-dia. Ou seja, nós queremos D como uma função desse tempo. Beleza. E aí nós temos que usar a outra informação que nós temos. Qual é a outra informação? A velocidade de deslocamento do navio ela é constante e é igual a 30 km por hora.
Então, o que que acontece? Depois de uma hora, então, ao meio-dia, no instante zero, ele não percorreu nada. Ele tá lá, tá paradinho. Não, ele tá passando. Ao meio-dia ele passou. Não houve deslocamento. Depois de uma hora, ele andou 30 quilômetros. O deslocamento dele foi de 30 quilômetros. Depois de 2 horas, ele andou 60 quilômetros, né? Porque essas são grandezas proporcionais. Se ele está numa velocidade constante de 30 quilômetros por hora, em uma hora ele anda 30 quilômetros. Em 2 horas ele anda 60, em 3 ele anda 90, em 4 ele anda 120. E assim por diante, né? Então o que vai acontecer depois de T horas? Olha, depois de T horas, a distância que ele percorreu é 30 vezes T. 30 vezes o número de horas que você está contando a partir do meio-dia, né? Então, a 1 da tarde ele andou 30 quilômetros, às 2 o deslocamento foi de 60, às 3 da tarde foi de 90, às 4 da tarde foi de 120, às 5 de 150 e assim por diante. Então, é sempre 30 vezes o tempo decorrido após o meio-dia, o tempo em horas, tá certo? Então, conseguimos encontrar essa nossa função g aqui. Ela é a função linear 30t. Perfeito? Beleza. Agora ele está falando assim, olha, encontra a composta G composta com F e fala para mim o que representa essa função. Então vamos lá, vamos voltar ao item A. No item A, nós encontramos o deslocamento S. Deslocamento S. Do navio, a distância do navio em relação ao farol, a medida, tudo em função desse D aqui, D é da distância percorrida. Isso era raiz de D quadrado mais 36 mais 36, tá? E nós também acabamos de determinar que esse D, essa distância percorrida, ela depende do tempo e ela é 30t. Certo? Muito bem. Agora, pensa comigo. Vamos pensar. Vamos olhar para essa raiz quadrada aqui. Ó. Vamos olhar o radicando. O radicando, ele é 36 mais uma coisa positiva. Isso vai ser sempre positivo. Então, esta raiz quadrada aqui, ó, ela sempre existe. Essa raiz quadrada aqui, ela está definida para qualquer D. Ora, 30t, o D, ele é dado por 30t. T é o tempo, é positivo, então esse número aqui é positivo. Então, se eu pegar este número aqui, 30t, e jogar no lugar de D, eu vou ter uma função que vai ficar em função do t, e mais, eu posso fazer essa jogada. Eu posso fazer essa substituição. Ou seja, eu posso substituir a função d pela função que depende de t. Então, isso daqui está autorizado eu fazer, porque dentro dessa raiz quadrada aqui, eu posso jogar qualquer número. Tá certo? O que eu quero dizer? O domínio da nossa função S é o conjunto dos números reais. O domínio dessa função aqui também é o conjunto dos números reais. Né? Então, eu posso fazer esta substituição que eu estou fazendo aqui. Eu posso calcular a função S nessa função que depende de t. Aqui eu vou fazer as contas, aqui são continhas algébricas, né? Vai ficar 900t ao quadrado mais 36. Posso colocar o 36 em evidência, né? Posso escrever assim. Esse 36 aqui, ele é 6 ao quadrado, por isso ele vai passar para fora da raiz. Então, o nosso S vai depender de t, e ele é dado por 6 vezes a raiz de 25t ao quadrado mais 1. Ou seja, eu consegui escrever agora a distância que o navio se encontra do farol a cada instante de tempo a partir do meio-dia. Isso é o que representa essa função aqui, S de t. Então agora eu sei a distância do navio até o farol, não mais olhando para a distância que ele percorreu, não olhando para isso. Agora eu vou olhar para o tempo que ele percorreu, que é uma coisa muito mais fácil de você calcular. É mais fácil você calcular um tempo do que você calcular a distância que ele percorreu. Mesmo que a distância percorrida seja dada por uma fórmula muito simples desse tipo aqui, 30t. Né? Mas mesmo assim, eu não preciso fazer essa conta intermediária. Eu posso pegar o tempo e posso jogar diretamente dentro dessa raiz quadrada aqui e calcular. Né? Então, por exemplo,
Se eu quero saber qual é a distância S depois de 1 hora, é 6 vezes a raiz de 26. E assim por diante. Eu vou jogando os valores do tempo aqui dentro e vou calculando quanto vale essa distância do navio até o farol. Beleza? Bom, aqui você pode ter observado que nós falamos em função composta. Então vamos fazer agora uma breve revisão do que vem a ser uma função composta. Né? Então, o caso geral, que é um caso... aqui nós aplicamos o conceito de função composta para duas funções bem particulares. Essa função aqui que depende de D, mas como D depende de T, então nós pegamos esta função aqui e substituímos aqui no lugar de D. Isso aqui você faz em geral quando você está trabalhando com duas funções. Né? Quando for possível você fazer esta substituição aqui, como nós fizemos. Então vamos lá. Dadas quaisquer duas funções, f e g, vamos começar com um número x que está no domínio de G. Como ele está no domínio de G, você pode aplicar a G nele e isso vai te dar a imagem G de x. Se este número G de x estiver no domínio da f, então você pode calcular a função f nesse valor G de x. Né? Ou seja, observe que a saída dessa função, a saída de uma função, ela é utilizada como a entrada da próxima função. A saída, eu quero dizer, a imagem de G, ela é olhada, ela é vista como a entrada da função f. Basicamente é fazer essa substituição aqui que nós acabamos de ver, certo? Muito bem. O resultado que você vai obter é essa nova função aqui, que é obtida a partir da substituição de G de x na f, que foi o que nós fizemos aqui. Ó. Nós tínhamos S em função de D em função do tempo t. O que nós fizemos? Nós substituímos D igual a 30t nesse Dzinho que apareceu aqui dentro. Isso é a substituição que nós fizemos. Isso vai te dar uma nova função, que é o que aconteceu aqui. Ó. Isso deu uma nova função, que no nosso caso era a função S de t. Certo? Esta nova função, ela é chamada de composição ou então de composta de f e g, e ela é denotada por esse símbolo aqui, ó, f, esse pequeno círculo, g. Sempre se lê dessa forma, f bola g. Né? Sempre não, mas na grande maioria das vezes você lê dessa forma, f bola g. Esquematicamente, o que está sendo feito numa composta? Você tem x. Esse x você vai aplicar a g, então ele tem a entrada aqui na maquininha da função, aplicou a g, essa aqui é a saída da função g. Como essa função, se essa função g de x aqui, essa imagem aqui g de x está no domínio da f, então você pode jogar ela dentro dessa maquininha da f aqui, aplicar a f, e isso vai te dar uma nova saída. E aí você tem uma nova função, ó, que leva x, passa por uma nova máquina, chamada de g bola f, dita g bola f, chamada de função composta, que vai pegar esse x aqui e vai levar aqui no f composta com g de x. Tá certo? Então essa é uma breve revisão do conceito de função composta, só que nós fizemos o contrário do que em geral é feito. Em geral você vê o conceito de função composta e depois você vê vários exemplos. Aqui nós fizemos o contrário. Nós pegamos um problema de modelagem, nós modelamos esse problema, né? Respondemos as questões que vinham no exercício, né? Que eram nos propostas, e depois nós aplicamos o conceito de função composta, fazendo aquela substituição, lembra, né? O D era igual a 30t, jogamos esse valor no D da função S, né? E fizemos os cálculos e chegamos que S era uma função do tempo, via uma composta. Né? E depois nós vimos então a revisão, vimos mais ou menos aqui uma revisão básica, breve, do que vem a ser função composta. Tá certo? Então fizemos o inverso do que em geral é feito com você.
Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.